Olá, eu sou Fernanda Cunha, estou muito feliz de ter você por aqui comigo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal aqui no YouTube. Esse é um espaço onde eu compartilho toda semana conteúdos de autoconhecimento sobre yoga, meditação, respiração, yoga dance e o mais importante, como todas essas ferramentas podem ser úteis na nossa vida. Se você não está inscrito ainda, se inscreva, ativa o sininho para não ficar de fora de nada que acontece por aqui. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês o que mudou na minha vida com a menopausa. Como vocês sabem, eu fiz um vídeo anterior, vou deixar o card aqui para você. Eu fiz um vídeo sobre menopausa, contei um pouco sobre como foi que eu tive menopausa precoce e o que mudou, gente, na minha vida depois da menopausa, e tá mudando ainda, porque eu fiquei sabendo da minha menopausa precoce em 2000, quando eu tinha 40 anos, eu tô com 41 agora, e é um processo muito recente, porque quando eu soube, eu já estava 2 anos na menopausa. Mas foi quando eu soube, e como é louco isso, né? Quando a gente tem consciência das coisas, é que você pode fazer alguma coisa sobre elas. Por 2 anos eu estava totalmente, eu não sabia o que estava acontecendo comigo, eu só sabia que eu não estava menstruando. Eu ia no médico, eles falavam, não, vamos esperar, porque pode ser que seu corpo esteja ainda respondendo aos hormônios que você tomou antes, enfim. E como o yoga fala, né? O que acontece com as práticas do yoga? A gente pratica e vai ficando mais consciente e vai se conectando mais, buscando mais. Então eu sempre falo que não é a prática de yoga em si que faz o milagre. O que ela faz? Ela tira a venda dos nossos olhos e a gente faz o quê? Começa a buscar. Então aquele ditado que fala, quando o discípulo está pronto, o mestre vem, não é que ele está ali meditando e de repente vem um mestre na frente dele, é que ele está meditando, ele se conecta, ele pratica o yoga dance, a respiração, todas essas ferramentas que despertam a nossa sabedoria interna, e aí a gente começa a fazer o quê? Se conectar com o universo, com essa sabedoria, e a gente começa, quem sabe, estudar, buscar por um guia, por uma guiança, seja ela qual for, seja ela um médico novo, seja ela um professor, seja ela um curso, e aí as coisas vêm, porque o que você está buscando também busca você, mas tem que ter esse approach energético, né? E aí eu comecei a me sentir mais sensível. Sim, eu tive todas aquelas, eu comecei a ter um pouco de calorão, mas foi bem pouco, baixa de libido, baixa de energia, e eu não sabia lidar com aquela baixa de energia. Então, eu comecei a praticar mais e comecei a estudar mais sobre os hormônios, sobre menopausa precoce, sobre os riscos da menopausa precoce, li coisas terríveis sobre esses riscos e comecei a estudar yoga terapia hormonal. Comecei a praticar yoga terapia hormonal e essa foi por um tempo o meu sadhana, e me trouxe muitas melhoras, me trouxe uma conexão muito grande que eu já percebia que eu tinha, né, com a intuição, mas não escutava tanto, colocava o fazer, porque eu sempre tive muita energia na frente do ser. O que a menopausa precoce me trouxe é um ser muito mais atento, muito mais conectado, um movimento slow que eu estou me adaptando ainda a ele. A menopausa precoce me trouxe prioridades, estabelecer o que é prioritário, saber separar, né? É que é a grande sabedoria que vem com o tempo e com a prática. Tem coisas que só o tempo traz. É impossível você pedir para uma pessoa inexperiente fazer uma coisa com certa maestria. Só uma pessoa com mais experiência naquilo consegue fazer com mais maestria. Então a menopausa precoce para mim trouxe uma conexão com a minha sabedoria, com a minha intuição, confiar nessa guiança interna mais do que tudo e estabelecer prioridades, mudar a minha rotina,
que antes era muito mais ativa, muito mais do fazer e hoje é muito mais do ser. Aumentei mais tempo e espaço para minha meditação, para os meus pranayamas, do que a minha prática de asanas. Ela era muito mais solar, né, de um lugar de disciplina rígida, para agora um lugar de escuta total do corpo. Então eu me sinto num lugar de escuta comigo, com o meu corpo e com o universo à volta. Sim, tem dias, e a menopausa traz isso, né? Tem dias que eu tenho muita energia, tem dias que eu tenho pouquíssima energia. Então sim, a minha prática naquele dia com pouca energia, ela vai existir, mas ela vai ser uma prática mais lunar, que me nutre mais do que uma prática muito solar, que tem muito movimento, que tem muito suor, enfim. Então é aprender e abraçar o ser cíclico que eu sou, né? E muitas coisas que mudaram, eu não tenho mais a flexibilidade que eu tinha antes. Minha flexibilidade mudou muito. E um dos primeiros sinais, muito antes de eu parar de sangrar, o primeiro sinal que veio para mim foi isso. Foi em cima do tapete, quando eu fazia as posturas, e de jeito nenhum eu conseguia fazer da mesma forma. Meu nível de flexibilidade realmente mudou da água para o vinho. Ao passo que a flexibilidade física mudou, a flexibilidade espiritual, a flexibilidade nas atitudes aumentou muito. Minha postura hoje, enquanto ser humano diante da vida, é muito mais flexível do que as minhas posturas no tapete de yoga, né? Então, isso também é um grande aprendizado que eu tive. E, enfim, o que eu tenho para te dizer é que essa é só a minha história, a sua história pode ser muito diferente da minha e eu quero saber, me deixa nos comentários suas histórias e o que mudou com a sua menopausa, com o seu processo de menopausa, se você tá aí, se você não tá, indica esse vídeo para outras pessoas, compartilha, porque a gente precisa falar mais desses assuntos. E é isso, eu espero que o yoga e o yoga dance, a meditação, tem várias práticas aí, tem práticas de meditação guiada, vou deixar o card aqui em cima também, se você quiser ter essas práticas como um apoio. Meditação guiada também é uma coisa que eu faço muito, que me ajuda muito, por isso que eu trouxe aqui. E é isso, um beijo grande e até o próximo vídeo. Namastê!